E aí, você está preocupado com a reforma da Previdência? Muita gente está preocupado, então realmente a reforma parece que vai passar. Depende da aprovação do Congresso Nacional. Estão querendo aí, esse fato de querer taxar dividendos já é assunto antigo. Mas aí o Paulo Guedes está insistente, está apresentando o projeto de lei que vai para o Congresso e se for aprovado teremos aí aumento na carga tributária. Alguns setores serão beneficiados, outros prejudicados. Tá na mídia, então, muita coisa, tentando fazer aqui um apanhado e passar o meu ponto de vista, minha visão dessa taxação de dividendos. Olá, seja bem-vindo ao canal, sou o Peterson Siqueira, seu educador financeiro. Taxação de dividendos não será bom não. Os investidores poderão sair do Brasil e procurar outros investimentos, inclusive lá fora, com a facilidade que a gente tem de investir lá fora, talvez seja bem atrativo aproveitar esse dólar em queda. Quando se fala de tributação de dividendos, se fala de aumento da carga tributária. Então, qual é a ideia do governo, né? O que eles pregam? É que quem ganha mais deve pagar mais. Só que os ricos, por excelência, historicamente, eles conseguem achar mecanismos e brechas para não pagar os impostos. E aí, adivinha para onde vai essa carga tributária? Para a classe média e para os pobres. Quem tem grandes fortunas consegue investir lá fora, em paraísos fiscais, abrir empresas, holding e burlar a lei. Só que o pequeno investidor ele vai sofrer lá na tributação dos seus dividendos. Eu acho isso péssimo. O Brasil não deveria fazer isso, a gente já paga muitos impostos, mas é a minha visão de investidor. Então estava vendo aqui as matérias, né, o que são publicados, e uma coisa que eu achei interessante é que aqueles que ganham até 2.500 terá uma redução de 5 pontos percentuais na alíquota de imposto das empresas. Querem reduzir imposto? Eu duvido, acho muito difícil reduzir. Eu acho muito mais fácil eles aumentarem aqui a carga tributária, como é o caso aqui do imposto sobre os dividendos, que passará para 20%. Então, a gente que gosta de receber dividendos, receberemos menos dividendos. Carga tributária de 20%, olha só. E para fundos imobiliários que hoje são isentos de imposto de renda, se passar aqui essa lei será tributado em 15%. Então aí já fez aí o mercado, começou a sentir, muitos fundos imobiliários já tiveram baixa nos últimos dias por conta aí dessa tributação de dividendos. Fico agora aí a minha dúvida se vai valer a pena realmente investir em fundo imobiliário com essa taxação de dividendos. Era um benefício investir em fundo imobiliário porque ele não pagava dividendos, a gente até falava que quem tinha um imóvel alugado pagava imposto e no fundo imobiliário não pagava. Agora se tiver essa alíquota de 15% será muito ruim para o mercado mesmo. Minha visão, o que vai acontecer então? Grandes ricos, né, pessoas com muito dinheiro vão talvez procurar investir em outras coisas e fugir dessa tributação. Classe média e o pobre aí que não tem por onde fugir, infelizmente vai arcar com essa carga tributária. Por isso que eu te digo que você deve diversificar ao máximo o seu patrimônio. Tentar fazer aí os mecanismos para não pagar impostos, só que o governo está apertando aí cada vez mais querendo pagar impostos. Que a gente pague impostos. Olha só, na minha visão está sendo ruim, vai continuar sendo ruim e o mercado deve oscilar nos próximos dias, inclusive de fundos imobiliários que eram isentos, né? Então, fundo imobiliário tinha esse atrativo, pode ser que não tenha mais esse atrativo. Geralmente, comparando um fundo imobiliário com uma ação, a ação, se você pega uma ação de uma ótima empresa, por exemplo, uma small cap, ela sobe muito, pode dobrar de valor em alguns meses. Fundo imobiliário, difícil você ver um fundo imobiliário que tem essa correção que ele dobre de valor. Geralmente não. Essa oscilação de fundo imobiliário é muito menor. Mas entre você escolher uma ação com potencial de dobrar de valor em um fundo imobiliário que vai ficar sempre na mesma, talvez seja a hora de você, se você ainda não tem ação, começar a ter essa visão de ação. Aqui a gente cita algumas ações com grande potencial de crescimento.
Tem ação que hoje custa R$ 3,00, que pode custar daqui a um tempo 15, 20, 30 reais, não tem limite para a valorização da ação. A ação ela é tributada já em 15% no juros sobre capital próprio e o dividendo não era tributado. Se agora tributar dividendos em 20% e não mexer no juros sobre capital próprio, ficaria 20% para dividendo e 15% para juros sobre capital próprio. Eu acredito que a ideia é deixar 20% para tudo, tanto juros sobre capital próprio quanto dividendos. Talvez as empresas arrumem algum mecanismo de tentar burlar, por exemplo, ao invés de pagar juros sobre capital próprio e dividendos, eles paguem com bonificação de ação, né? Ou seja, dar mais ações para os acionistas. Agora eu te pergunto aí, o que você acha dessa reforma tributária com a taxação de dividendos? Com certeza você vai responder que não é legal. Então comenta aqui para mim, pode criticar, fale aí do fundo do seu coração o que você acha aí dessa política do governo. E para caminhar aqui mais um pouquinho no raciocínio, eu sempre fico pensando aí alguma forma de te ajudar. Eu penso também na aposentadoria. Olha só, quando você contribui para um sistema de aposentadoria, você está pagando a aposentadoria dos mais velhos que já se aposentaram, para que um dia, se você se aposentar, alguém pagar a sua aposentadoria. E olha só o que acontece, quando você paga a aposentadoria do governo e você morre, aquele dinheiro some e não existe mais. A família não tem mais direito. Mas quando você investe comprando ativos e você forma uma carteira que recebe dividendos, recebe proventos, aquele dinheiro é seu e permanece para a posteridade. Por exemplo, se você tiver R$ 1 milhão investido, pagando dividendos, quando você falecer, ainda aquele dinheiro fica para sua família. No sistema tributário não, aquele dinheiro nem existe, você pode ter contribuído a vida toda, ter gerado 1 milhão de contribuição, que não existe para você aquele 1 milhão, que o governo pegou e gastou no pagamento de aposentadorias. Então, fica aqui a reflexão, gere a fortuna, imagine aí se seu pai, se seu avô tivessem feito esse colchão lá quando eles começaram a trabalhar guardando 20% da aposentadoria deles, esse dinheiro ia passando de geração para geração. Temos que nos proteger, porque o governo, ele de uma hora para outra muda o sistema. Por exemplo, aqui eu falei do sistema tributário, tributação de dividendos, e pode ser também que a reforma de previdência também aconteça e mexam nas aposentadorias. Por isso que a gente tem que estar no controle tanto do nosso dinheiro quanto do nosso futuro. Não dependa do governo, porque eles mandam uma lei para aprovação, aprova a lei e muda totalmente a sua vida. A gente era tão feliz recebendo proventos sem pagar dividendos, e agora, sem pagar, quer dizer, tributos, e agora a gente vai começar a pagar mais? Eu acho muito errado, mas infelizmente o governo aprova a lei em benefício deles mesmos. Para você ter uma ideia, um senador aposenta em 8 anos, ou seja, 2 mandatos de 4 anos, o cara já se aposenta, um senador aposenta com 8 anos trabalhando e nós temos que trabalhar praticamente até morrer. Fica um vídeo aí de reflexão esse finalzinho e eu te vejo no próximo vídeo.